6 fatos que tu precisa saber sobre voltar a treinar depois da quarentena. Ou fatos que tu precisa saber quando tu volta a treinar, seja depois de uma lesão ou de algum tempo que tu ficou parado por qualquer motivo. Esse vídeo ele serve tanto para quem ficou parado como para quem ficou fazendo exercício em casa, porque por mais que tu trabalhe muito bem fazendo exercício em casa, o tipo de sobrecarga é diferente. Então tu precisa te atentar a esses cuidados. Então vamos lá, fato número 1, tu precisa ter cuidado com aquecimento. É importante tu não negligenciar isso quando tu tá voltando a treinar. Tu faz um bom aquecimento articular, tu não necessariamente precisa aquecer em ergômetro, em esteira, em bicicleta, não precisa. Tu faz um bom aquecimento articular, pode até fazer algum alongamento leve também. E é muito comum as pessoas querem voltar com tudo, já levantar peso. Não, calma, não negligencia o aquecimento. É importante tu fazer um baita aquecimento antes de treinar. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que talvez muita gente possa ter ganho um pouquinho de peso ou esteja até se sentindo mais gorda sem ter aumentado o peso. E voltar a treinar fazendo uma dieta muito restrita é bem complicado, porque tu diminui os nutrientes que tu tá ingerindo e isso atrapalha a tua recuperação nos treinos. Então, eu sugiro que tu não faça uma dieta muito restrita, mesmo que tu esteja com o teu percentual de gordura um pouquinho elevado, que tu mantenha pelo menos uma manutenção das tuas calorias, ou que tu faça um déficit muito pequenininho, mas eu não recomendaria nesses primeiros dias nem fazer déficit calórico. Se tu tá traçando uma estratégia com o teu nutricionista, conversa com ele sobre isso, tá? Número 3, fato número 3 que tu precisa te atentar, parte técnica. Muita priorização, muito cuidado com a parte técnica dos movimentos. Essa é a hora que tu vai dar prioridade principalmente para fazer movimentos muito bem feitos. Capricha realmente. Por quê? Porque a gente já entra no ponto número 4, que é em relação às cargas. Por mais que tu te sinta bem, tu não vai voltar treinando com as cargas mais elevadas que tu fazia anteriormente. Não vai fazer isso aí. Por quê? Porque tu tem muito mais chance de te machucar do que alguém que está começando. Nossa, mas por que se eu já sou uma pessoa treinada? Justamente por isso. Tu já sabe como fazer força, tu já tem o que a gente chama de coordenação intra e intermuscular, que é a capacidade de tu tá contraindo de uma forma, digamos, bem interessante a tua musculatura. Tu já sabe fazer isso. Uma pessoa que está começando, ela começa com cargas mais leves e ela tem um aumento muito grande de força no início, nas primeiras semanas. Ela realmente aumenta muito a força, porque ela aprende a contrair o músculo da maneira que tem que ser contraído. Como a gente está voltando a treinar agora, para quem já treina, a gente já sabe, a gente já tem essa capacidade, a nossa consciência corporal ela é mais elevada. Então tem que ter cuidado para não colocar uma carga muito grande, tu vai ficar com dores musculares extremamente altas depois do treino, isso pode atrapalhar o teu treino seguinte e tem que ter cuidado também com os teus tendões e ligamentos, porque o teu músculo ele recupera mais rápido, só que os teus tendões, ligamentos e as articulações não têm essa mesma velocidade de recuperação. Então tu tem que ter calma para voltar. Isso não significa que tu tem que fazer treinos fisioterápicos, fazer com cargas muito leves, só que tu vai chegar até mais ou menos próximo da falha, mas tu vai deixar umas 3, de repente 4 repetições em reserva, que a gente chama, né, repetições em reserva, não chegando até a falha. Ou exercícios monoarticulares, tu até pode chegar um pouquinho mais próximo da falha, só que a grande base do treino não vai ser falhando. Outro ponto interessante para a gente falar agora, a gente já entra para o 5º ponto, é a questão do volume de treino. A quantidade de séries. Pode ser que tu esteja querendo fazer tudo, com saudades de fazer musculação e queira fazer um volume muito grande. O volume muito grande, ele é agressivo para o corpo. Ele é muito bom para a gente evoluir, só que ele é agressivo. Para um período que a gente está voltando agora, não tem necessidade de fazer altas séries, no caso muitas séries, de fazer muito volume. Não tem essa necessidade e pode ser prejudicial para ti. Eu recomendaria aqui para musculatura, para cada musculatura, fazer mais ou menos 9 a 12, talvez 15 séries, mas no máximo isso mesmo, no máximo isso, dependendo do teu condicionamento por musculatura, tá? Eu ficaria ali na média de 9 a 12 séries por musculatura na primeira semana e aí tu vê como é que tu vai progredindo. Outro ponto, que é o sexto ponto, isso aí, o ponto número 6, a gente vai falar agora sobre a memória muscular. Será que isso de memória muscular é realmente real? Será que não é uma coisa que falam por aí? Não.
isso é real mesmo, não é falácia. Ela acontece por alguns motivos que a gente já falou até aqui nesse vídeo. Ela acontece porque uma pessoa que já treinou, ela já aprendeu a fazer os movimentos, então ela já tem uma coordenação intra e intermuscular melhor do que uma pessoa que nunca treinou. A consciência corporal de quem já treinou é também maior. Só que tem um lance da fisiologia que é muito interessante. Olha só, imagina essa caneta aqui. Essa caneta aqui é a tua fibra muscular. Uma fibra muscular tem vários núcleos. Lembra lá da aula de biologia? Ela tem vários núcleozinhos aqui dentro dela, né? Aí, quando a gente faz musculação, a gente hipertrofia, a gente aumenta essa fibra muscular. Como que essa fibra muscular aumenta? Ao redor aqui dessa fibra tem umas estruturas que chamam células satélites. Não precisa tá decorando o nome, isso aqui é só para tu já ouvir, entrar nesse teu arsenal de termos relacionados ao exercício. E aí, quando a gente está treinando, o número dessas células satélites aqui aumenta. E quanto mais células satélites, mais elas vão caminhando aqui pela fibra e elas formam novos núcleos. Olha só, de novo, tá? Vamos começar lá de novo. Aqui tá a tua fibra muscular, que tem muitos núcleos. É importante a gente ter muito núcleo, porque o processo de síntese proteica, de construção de mais músculo, ele começa a acontecer dentro de cada núcleo. Então significa que quanto mais núcleos eu tenho, mais capacidade de fazer síntese de proteínas, síntese de nova musculatura eu tenho. Quanto mais núcleos eu tenho, mais capacidade de síntese proteica eu tenho. E o treinamento aumenta o número de núcleos por causa dessas células satélites que estão aqui ao redor. E aí, quando a gente para, a nossa fibra diminui, né? A gente entra em um processo de atrofia, nós diminuímos a nossa fibra muscular. Só que o número de núcleos não diminui. Por isso que é muito mais fácil a gente recuperar uma quantidade de massa muscular que a gente já teve do que criar uma massa muscular do zero. Então, em termos fisiológicos, o que significa a memória muscular? Significa que eu aumento o meu número de núcleos dentro da célula muscular. E por que isso é importante? Porque o processo de síntese de proteínas inicia lá dentro do núcleo. O teu DNA, o RNA, tá lá dentro, né? E aí, esse processo inicia lá dentro e depois ele continua fora do núcleo, lá no citoplasma da célula. Então, o treinamento faz com que eu aumente o meu número de núcleos. Olha só, essa é a resposta rapidinha, tá? Por que existe a memória muscular? Por quê? Porque eu aumento o número de núcleos com o treinamento, depois eu perco massa muscular, mas não perco o número de núcleos. E aí, quando eu volto a fazer musculação, por eu ter um número mais elevado de núcleos, o meu ganho de massa muscular ele é mais rápido. Então acho que dá para esclarecer, assim, a gente falou alguns nomes aqui um pouco estranhos de células satélites, núcleo de fibra, mas é interessante falar. E até se tu nunca ouviu falar, que tu ouça pela primeira vez, depois tu ouve de novo, tu fica conhecendo um pouquinho mais esses termos. E os motivos então pelos quais existe a memória muscular, são esses que a gente falou. Então, resumindo o vídeo todo, esses 6 fatos é importante que tu te atente. A parte técnica, não em ordem, tá? A parte técnica, não fazer uma dieta muito restrita, volume de treino, intensidade, né? As cargas do treino também a gente precisa controlar, aquecer muito e lembrar que nós temos um grande aliado ao nosso lado, que é a memória muscular. Espero que tu volte a treinar. Se tu não treina ainda, espero que tu comece a treinar, porque musculação é vida, musculação deixa a gente com uma saúde muito mais forte, deixa o nosso corpo mais forte, deixa o nosso corpo mais bonito também. Então eu te oriento, te recomendo que tu faça musculação ou que tu volte a fazer musculação.